Ele é mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, em Nova York, Estados Unidos, professor pesquisador associado da Universidade de Brasília e juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça. Eu recebo hoje o juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, André Goma. Bem-vindo à Perspectiva, doutor. Olá, obrigada pela participação, por enquanto. Quais as perspectivas da conciliação ou da mediação no Brasil? E qual a previsão para os próximos anos? De fato, nós estamos num momento muito precioso de mudança cultural. Entrou em vigor muito recentemente, dia 27 de dezembro, a lei de mediação. De igual forma, em março, entrará em vigor o novo Código de Processo Civil e as duas normas mudam substancialmente o contexto brasileiro em relação a esses chamados processos consensuais de resolução de disputas. E o novo Código de Ética da OAB, ele dispõe adequadamente sobre os meios concessivos de resolução desses conflitos? Eu acho que o novo Código de Ética da OAB, ele entra para agregar a essas duas normas que foram referidas. Foi muito feliz a OAB, o Conselho Federal da OAB, de propor um novo Código de Ética e aprovar o novo Código de Ética nesse momento, porque ele estabelece uma série de diretrizes novas para os advogados. Algo que se percebia ao longo de muitos anos era que o advogado muitas vezes era apenado por economizar tempo do seu cliente. Por quê? Esses processos consensuais são processos mais rápidos. Muitas vezes, ao invés de se ter 3, 4 audiências espaçadas por um ano entre uma e outra, que faz com que muitas vezes o processo dure 3, 4 anos, se tem 3, 4 dias seguidos de trabalho em mediações e aí se fecha um acordo. Agora, quando o advogado fecha um acordo em 3, 4 dias de trabalho seguidos numa mediação, muitas vezes se esperava que o advogado abrisse mão de honorários, porque afinal fechou um acordo cedo. Então, curiosamente, se apenava o advogado porque ele economizava tempo do cliente. Então, com isso, o novo Código de Ética da OAB estabelece no artigo 48, parágrafo 5º, que o advogado não pode cobrar honorários maiores para litigar do que ele cobraria para mediar. E da mesma forma ele não pode cobrar honorários menores para mediar do que ele cobraria para litigar. Então, o advogado, e essa é uma mudança bastante significativa, ele está sendo pago para trazer uma solução, ou se esforçar para que essa solução seja construída, né? Com isso, havendo um acordo, os honorários deles serão os mesmos. E os advogados, eles estão prontos para atuarem em casos consensuais, nesses processos consensuais? Uma excelente questão. De fato, nós estamos vivendo uma mudança muito profunda de sistema, né? Nosso sistema partiu de um pressuposto de que todo conflito tinha uma resposta certa, que era a resposta do juiz. Se o juiz estivesse errado, o desembargador corrigia. Se o desembargador estiver errado, os ministros corrigem, né? E, eventualmente, a decisão que transita em julgado é a decisão correta. E hoje nós começamos a perceber que para todo tipo de conflito, muitas vezes existem várias respostas igualmente corretas. Então, essa mudança, que é uma mudança de um sistema mais pluralista, envolve, pelo Poder Judiciário, um aprofundamento maior nesses métodos amigáveis ou consensuais de resolução de disputas, como a mediação, como a conciliação, e significa estruturas para a mediação no Poder Judiciário, apoio para esses processos quando acontecerem de uma forma privada, isso do lado do Poder Judiciário. E do lado dos advogados, significa também novas posturas para os advogados. E realmente, muitos advogados no Brasil estão muito bem preparados para advogarem em mediações, né? E outros, vamos dizer assim, estão prontos para se capacitarem. O Conselho Nacional de Justiça firmou um termo de cooperação técnica com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente para consolidar essa capacitação, não só de mediadores judiciais, como também de advogados para que possam atuar adequadamente em mediações. E quais os erros mais comuns dos advogados quando atuam aí na mediação? Acho que talvez um dos principais envolve tentar vencer o conflito.
Se me permite dar um exemplo, eu sei que eu tenho bons amigos na minha vida privada quando eu levo a eles alguma questão relacionada a uma briga que eu tenho com a minha esposa, e eles viram para mim dizendo o seguinte: André, você quer ser feliz ou quer estar certo? Então, é um jeito muito simpático de dizer o seguinte: muitas vezes nós resolvemos bem um conflito sem querer vencer. Então, nós temos num sistema do nosso Código de 73, que trabalhava a ideia de que realmente um podia estar certo e o outro está errado. Lembre do que aconteceu na década de 70, quando tivemos os divórcios no Brasil, e principalmente aqueles divórcios com culpa. Eram situações dramáticas e muito improdutivas no Poder Judiciário. Imaginar que alguns conflitos a gente vai resolver dizendo quem está culpado e quem não está, é muito contraproducente. Então, aqui a ideia não é necessariamente vencer o conflito fazendo com que o outro perca. O conflito não deve ser vencido, ele deve ser resolvido. E dessa forma, quando ele é bem resolvido, os dois vencem. Um outro erro muito comum de advogados, e isso acho que o Código de Ética já começa a sinalizar nesse sentido, até mesmo fazendo referência aos honorários, é tratar a mediação ou a conciliação como alternativa. Então, quer dizer, vamos tentar essa alternativa secundária, se não der certo, nós vamos para a instrução. Não pode ser assim. A principal forma de resolver conflitos, no novo Código de Processo Civil, na lei de mediação, seguindo a própria esteira do novo Código de Ética da OAB, são os meios consensuais. Se esses meios não dão certo, aí sim nós temos uma alternativa, que é a instrução e eventual julgamento. Então, não podemos trabalhar a ideia de o processo de mediação, a conciliação seriam alternativa. E aí o terceiro e último, eu acho que equívoco muito frequente que se comete quando se começa a trabalhar com advocacia em mediação, é verdadeiramente imaginar que o tempo não é o bem mais precioso que o nosso usuário tem. Nós, gestores no âmbito público, ou advogados, ou promotores, ou juízes, nós todos temos o tempo como um bem muito precioso e que muitas vezes não nos lembramos de como ele é precioso. Então, quando nós temos a oportunidade de encaminhar um conflito para uma solução que pode demorar algumas vezes semanas, algumas vezes meses, mas nunca décadas, como um processo judicial pode demorar, realmente desconsiderar o fator tempo acaba sendo um equívoco bastante significativo. Doutor André, só peço um minutinho, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, a gente vai para o intervalo, só um minuto. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje eu converso com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, André Goma. A gente falou muito sobre mediação e conciliação, a importância disso para o cenário judiciário, todo o judiciário brasileiro, né? O advogado na mediação, ele deve se preparar diferente da forma que se prepara para um processo judicial? Exatamente. Essa é a essência dessa mudança de paradigma de atuação dos advogados. E como é que ele se prepara para uma audiência? Ele se prepara pensando em quais provas ele consegue produzir, o que ele precisa produzir, e quais argumentos ele vai poder utilizar para demonstrar que a outra parte está errada, não tem, vamos dizer assim, argumentos razoáveis para demonstrar e persuadir o magistrado. Então, não é trabalhar para que o outro esteja errado e demonstrar os meus argumentos. Não é isso que o advogado faz numa mediação. Pelo contrário, o que ele faz é exatamente tentar trazer as pessoas e o ponto de vista das pessoas para dentro da mediação, assegurando que ninguém vai abrir mão de um direito que tem sem saber que está abrindo mão do direito, e mais do que isso, assegurando também que outras soluções, muitas vezes mais criativas, podem ser construídas em função da ajuda do advogado. Quer dizer, o advogado ele vem para o processo trazendo soluções criativas. E aí eu dou um exemplo, se me permite. Em uma determinada situação, uma das partes buscava
redução ou exoneração, melhor dizendo, de alimentos. E ele argumentava o seguinte, o filho tinha 25 anos de idade e estava pedindo alimentos para o pai, dizendo que ainda estava cursando faculdade. Né? E o pai, ao conversar com o advogado, falou o seguinte, o pai, ao conversar com o advogado, falou o seguinte, olha, o meu filho insiste em me pedir alimentos, mas ele só me pede dinheiro. Eu levei ele para uma viagem com a família, né, e ele simplesmente nem me agradeceu. Né, ele me procura sempre só para pedir dinheiro. Dei o dinheiro para ele fazer a autoescola, nem sei se ele passou ou não. Né. Então, eu não sei o que acontece. E eu sei que ele está muito chateado porque eu só o reconheci como filho quando ele tinha 18 anos de idade. Mas isso é uma situação que eu não tenho muito o que fazer, porque ele só me procurou e propôs a ação de investigação de paternidade quando eu tinha 18 anos de idade. Né? Então, o advogado nessa história, ele ouve e ele pode pensar de duas formas. O que eu preciso demonstrar para um juiz, para eventualmente fazer o juiz exonerar os alimentos, ou, se ele vai para uma mediação, ele precisa pensar o seguinte, o que esse pai verdadeiramente quer? E o pai está dizendo, ele só me liga para pedir dinheiro. Então, o que o pai realmente quer, provavelmente, é uma relação melhor com o próprio filho. No caso, ao advogado caberia perguntar para o pai, olha, do seu discurso me parece que o senhor gostaria, nessa mediação, de sair dessa mediação com uma relação melhor com o seu filho. Ao mesmo tempo, apoiar financeiramente, mas ser também reconhecido por esse apoio. É isso mesmo? É. Então, esse tipo de questionamento vai fazer com que o pai venha para a mediação bem protegido pelo advogado e, ao mesmo tempo, ciente de quais são os seus próprios interesses na mediação. E a mesma coisa o advogado do filho vai fazer. Olha, o que nós precisamos fazer para poder pedir o dinheiro e, ao mesmo tempo, entender o que aconteceu? Por que demorou 18 anos para pedir, para reconhecer? Por que teve um DNA, um exame de DNA necessário para que houvesse o reconhecimento de paternidade? Né? No final dessa dinâmica, o que aconteceu? O filho compreendeu que realmente o pai exigiu um DNA porque teve uma relação sexual com a mãe do rapaz e realmente não acreditou que pudesse ser filho. E, principalmente, 18 anos, uma relação há quase 20 anos, ele verdadeiramente acreditou que aquilo não fosse verdade. Ficou surpreso quando descobriu que realmente tinha um filho e a partir do momento em que os dois começam a se entender, né, os dois começam a resolver melhor o conflito. E os advogados tiveram uma participação fundamental que não foi de persuadir um juiz para que ele dissesse quem está certo e quem está errado, mas criar um ambiente para que os dois pudessem se aproximar. E, no fundo, esse é o papel do nosso sistema de resolução de conflitos, do Poder Judiciário como um todo, do sistema de justiça como um todo. É aproximar pessoas, achar soluções mais integrativas, mais construtivas para os conflitos da sociedade. O senhor disse no bloco anterior que alguns advogados já estão prontos para mediação e conciliação e outros estão prontos para iniciarem o processo de preparação. Como esses advogados se preparam para ter essa ação importantíssima nesse conceito de mediação e conciliação? Então, é muito importante que os advogados façam treinamentos em negociação. O tema negociação normalmente não é um tema que se espera que o advogado saiba e domine bem. No século passado isso era algo impensável. Hoje já se espera que o advogado saiba negociar, saiba identificar quais são os interesses do seu cliente, do outro, e ao mesmo tempo dominem essas interações e esses processos. Entendam que muitas vezes nessas dinâmicas de negociação, o compartilhamento de informações sensíveis deve acontecer mais perto do final da negociação, quando o advogado já tem certeza, e o cliente também, que a relação entre os dois é uma relação de confiança, é mais estável. E uma outra possibilidade, também muito enriquecedora, é a possibilidade dos advogados fazerem cursos na chamada advocacia colaborativa. O que é isso? É basicamente uma prática de advocacia que impõe ao advogado que busque sempre um acordo. Se ele não consegue um acordo para o cliente dele, ele deve simplesmente abrir mão do cliente e encaminhar para um advogado para fazer o litígio. Então, esses treinamentos em advocacia colaborativa também ajudam muito na condução de mediações.
Vamos falar agora da figura do mediador. O que é ser um mediador hoje no Brasil? Então, o mediador é um facilitador de comunicação entre duas pessoas. No fundo, o que o mediador faz? Ele permite que as pessoas consigam transmitir seus interesses, suas necessidades, seus anseios, de uma forma que os outros possam ouvir, né? Então, exemplifico com um discurso de mediador. A parte vira no início de uma mediação e fala: eu quero os meus 25 milhões referentes às cotas que eu tenho dessa empresa. Eu nunca mais quero olhar para a cara desse senhor. Eu rezo por ele toda noite, mas eu nunca mais quero olhar para a cara dele. Diz uma parte se referindo ao sócio, que também é familiar, é o pai. O mediador, vendo aquele discurso, consegue ler que, no fundo, aquela parte está muito aborrecida com algo que ainda não está pronto para trazer para a mediação. E para aquela parte, é importante, sim, um resgate do relacionamento com o próprio pai, porque senão ele não estaria dizendo para o mediador que reza por ele toda noite. Mas, ao mesmo tempo, o mediador ele tem o tato de saber que não é o momento de trazer esse tema para discussão. Provavelmente ele vai aguardar para uma sessão individual para começar a tentar entender quais são os reais interesses das partes, as necessidades e assim por diante. Então, o que o mediador faz? Ele consegue ajudar as pessoas a acharem os caminhos para um entendimento, para uma melhor compreensão uma do outro e também, por que não, para soluções. Só um minutinho, por favor. Daqui a pouco a gente vai falar da influência direta da mediação, da conciliação na vida, no dia a dia das pessoas. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, André Goma. Doutor André, essas técnicas de resolução de conflitos, a mediação, a arbitragem, a conciliação, influenciam diretamente na vida das pessoas? Sem dúvida. A grande maioria dos mediadores, quando estão ainda no início do treinamento, já dizem que, puxa, em função desse treinamento, consigo resolver melhor os meus conflitos familiares, né? E aí tem um dado muito interessante também falando sobre advogados. A professora Deborah Rode, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, relata uma pesquisa feita com advogados norte-americanos, indicando que 91% dos advogados norte-americanos, na Califórnia, teriam indicado que trabalham exclusivamente pelo dinheiro, pela remuneração, e que, portanto, se sentiam relativamente frustrados do ponto de vista de realização pessoal, se não fosse considerar o componente financeiro. E com os advogados que atuam em mediação, esse índice cai muito. Muitos deles simplesmente sinalizam que, olha, é um prazer trabalhar com resolução de conflitos. Advogar em mediação faz com que eu me sinta realizado como advogado. Por que isso é tão importante? Por dois motivos. O advogado ele vê uma resposta em curto prazo. Hoje nós temos advogados que se preocupam para que os filhos sejam advogados também. Para quê? Para que os filhos possam receber os seus honorários. Um advogado hoje com 60 e poucos anos de idade, que estiver iniciando em São Paulo, por exemplo, uma ação, ele provavelmente não vai receber os honorários. Então ele já entra com a ação na expectativa de que aqueles honorários serão herança para o filho, né? Então, da mesma forma, eventualmente ter esse tipo de solução em curto prazo significa grande satisfação, não só do ponto de vista de remuneração, mas também de sentir que ajudou as pessoas a resolverem conflitos, a se entenderem, né? E da mesma forma, em relação aos advogados, em relação aos mediadores. A mediação tem mudado muito, e até mesmo o papel do sistema. O Poder Judiciário era bastante criticado por ser trabalhado como se fosse o alter ego da sociedade, dizendo o que está certo e o que está errado.
né? E hoje começa a ser pensado como um grande centro de harmonização e verdadeira harmonização, de aproximação das pessoas, né? Então, com isso, a gente percebe que as pessoas passam a gostar mais do Poder Judiciário. Nós temos vários tribunais no Brasil que têm formulários de avaliação de satisfação do jurisdicionado, e em muitos deles nós temos usuários que respondem que nunca imaginavam que seriam tão bem tratados e teriam um processo tão construtivo como tiveram com a mediação. Doutor André, e com a queda do apartheid, né, na África do Sul, foi criado um mecanismo chamado Verdade e Reconciliação. O que ele significou? Significou, na época, essa mesma mudança que a gente percebe no Brasil hoje, né? Então, o modelo sul-africano realmente é um modelo paradigmático, ele é simplesmente um divisor de águas. Por quê? O Mandela tinha uma situação bastante peculiar, de um governo que era de brancos para brancos, com absoluta exclusão de negros, né? E de uma hora para outra, os negros passam a tomar o poder, e estão no poder. E o que eles vão fazer com aquela tensão racial e principalmente com as décadas de injustiça racial que existiam naquele país? Eles podiam eventualmente abrir processos para tentar eventualmente punir essas pessoas. Mandela optou por trazer mais verdade para um espaço em que as pessoas pudessem se apresentar perante um sistema, dizer onde erraram, os africanos, os brancos, dizer onde erraram, pedirem desculpas e fazerem reparações. Então, com isso, a genialidade do sistema é que a pessoa que cometeu o equívoco, ela não está participando de um sistema para mentir, para dizer eu não fiz, não fui eu que torturei. Ele está dizendo, olha, ele está participando para dizer, olha, realmente eu, como policial, me excedi com esta pessoa, tive muita dificuldade de dormir por uma semana depois da violência, porque eu vi que realmente não foi esta pessoa que eu, quando era criança, imaginava que eu seria como adulto. Tá? E agora tenho a oportunidade de pedir desculpas e fazer as reparações. E eu gostaria de fazer isso. Então, dessa forma, não que tenha ocorrido de uma maneira perfeita, mas se tentou, com muitos resultados muito positivos, fazer uma reaproximação das duas etnias. Né? E com isso conseguiu o Mandela, pelo menos, começar um momento de governabilidade. Doutor André, o que significa o direito como legítimo instrumento de pacificação? Uma excelente questão. O próprio conceito de direito tem mudado muito. Há 30 anos, todos aceitavam como absoluta verdade a teoria tridimensional do direito, que o direito é fato, valor e norma. Enfim, hoje a gente começa a ter definições mais maleáveis, mais flexíveis, mais pluralistas do que é direito. O direito como um conjunto de normas, princípios, práticas de prevenção e de resolução de conflitos, como diria o Boaventura de Souza Santos. Então, no fundo, a gente começa a perceber que o direito não é um instrumento exclusivamente de indicação de quem está certo e quem está errado e, eventualmente, fazer reparos. Isso também e o direito vai continuar sendo isso por muito, muito tempo. Mas o direito é também um meio de prevenção, de aprendizado em relação à resolução de conflitos, mas principalmente de aproximação de pessoas. As pessoas aprenderem a resolver seus conflitos por intermédio de bons negociadores, ou os advogados, ou, se for necessário, um mediador como um facilitador dessa negociação, que vai permitir com que as pessoas cresçam e amadureçam em função de uma boa vivência do direito. E isso é o que hoje a gente começa a perceber como uma profunda mudança sistêmica que está no novo Código de Processo Civil, está na Lei de Mediação, e que está numa preocupação do processo e de todo o sistema de justiça ser voltado não mais aos seus operadores, como era o modelo até criticado por Kafka. Um sistema que está preocupado principalmente em atender o jurisdicionado, identificar o que o jurisdicionado realmente precisa, o que ele pede e como é que nós vamos conseguir construir estruturas que permitam a realização desses anseios, dessas necessidades e desses interesses. Tudo isso, naturalmente,
respeitando a estrutura normativa que a gente tem, a estrutura positivada. Muito obrigada, doutor André, pela participação. Eu agradeço. Até uma próxima. Eu conversei com André Goma, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. E o Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.